Salve, salve pessoal de Casimiro de Abreu, salve, salve meus alunos aí de Barra de São João, salve meus amigos, colegas, professores de educação física, diretores, orientadores pedagógicos e todo o pessoal da educação de Casimiro. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de educação física nessa nossa terceira semana, com essas aulas que visam não deixar que você, aluno, fique sem ter um ensino de qualidade. A Secretaria de Educação tem se preocupado em levar a vocês um ensino de qualidade por essa via online, né? E para que vocês não deixem a desejar no futuro e que possam aprender da melhor maneira possível. Eu espero que vocês estejam se protegendo, a pandemia não acabou. Eu espero que sua família, que você esteja bem. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que eu gosto muito. Haja vista que eu sou, dentre as atividades voltadas para a educação física, eu dou natação para deficiente físico e sou professor de natação também. E é um assunto que há muito tempo tocou meu coração e há muito tempo me fez ver que muitos de nós reclamamos muito, mas a gente é privilegiado. Então, vamos conhecer um pouco da realidade desses guerreiros que se superam a cada dia, não só na questão da preparação física, né, na rotina de atleta, mas no dia a dia, contra o preconceito, contra o comportamento inadequado de pessoas preconceituosas, e acaba que quando encontram as pessoas certas e buscam o caminho certo, eles acabam por se superar e se dar bem. Haja vista que você há de concordar comigo, pergunto a vocês, quem tem que se superar mais? Um cara que não tem deficiência física para ser um atleta, ou um deficiente físico que, além dos obstáculos de preparação física que ele tem que enfrentar para adquirir um bom condicionamento, ele tem que superar o preconceito, superar o tratamento que as pessoas dão a ele nessa sociedade hiper preconceituosa. Apesar desse assunto ser interessante, nós vamos ter uma aula mais sucinta, mais rápida. E se vocês repararem, por exemplo, nossa primeira aula nós falamos sobre a história do skate no mundo. Segunda aula, a história do skate no Brasil, né? E agora, com relação ao esporte adaptado, nós precisamos saber como surgiu, né, a história desses guerreiros que se aventuraram aí no mundo esportivo e como eles chegaram nesse patamar de sucesso que é, por exemplo, a Paralimpíada. O que nós estamos pensando é o seguinte: nesse primeiro mês e meio, né, no máximo 2 meses de aula, a gente está expondo alguns esportes, né? Nós falamos aí do skate, como eu já disse, agora o esporte adaptado, vamos falar de esporte de precisão, esporte de invasão. Mas, para que vocês consigam se familiarizar com esses esportes, eu preciso falar sobre a história, como eles surgiram e tal, como a gente tem feito. E num segundo momento de aulas que a gente vai organizar, a gente vai detalhar esse esporte. Então, por exemplo, o próprio esporte adaptado que nós vamos conhecer a história hoje, a gente vai abordar algumas modalidades, né? A sua prática, seus fundamentos, suas regras. Então o pensamento, tá, pessoal, é dessa forma. Eu coloco o esporte, a gente fala da história dele, a gente aprende sobre como surgiu, né? E depois, num segundo momento, a gente detalha cada esporte desse que a gente estiver apresentando, tá bom? Então o meu pensamento é fazer isso nas nossas aulas, tá? Bora lá conhecer essa história fantástica. Eu fiz o seguinte, eu tenho um grupo que eu participo e que sou inscrito,
e que eles fizeram um vídeo contando a história da Paralimpíada, muito bom. Né? É narrado por uma menina, uma criança. Muito embora no áudio tenha ficado um pouquinho baixo assim, a fala, ela explicita de forma com destreza essa história que a gente precisa conhecer. Eu tenho certeza que ao final dessa aula você vai pensar muito diferente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre o seu futuro. Vamos lá? As Paralimpíadas tratam-se dos Jogos Olímpicos destinados a atletas deficientes. São disputadas a cada 4 anos, nos mesmos locais onde são realizadas as Olimpíadas, usando a mesma estrutura montada para os atletas olímpicos. São 19 modalidades em disputa por atletas portadores de deficiências, divididas em categorias que vão de acordo com a limitação de cada um para que haja equilíbrio. A pessoa com deficiência, geralmente com pouco espaço na sociedade e desestimulada pelas próprias condições, tem nas Paralimpíadas, então, a oportunidade de provar para todos e para si a sua capacidade como atleta e cidadão. As Paralimpíadas apresentam uma estrutura geral muito semelhante à de Olimpíadas, porém, são nos Jogos Paralímpicos que vemos um nível muito maior de superação dos atletas. Em Roma, a primeira Paralimpíada teve a participação de 400 atletas e 23 delegações. Para portadores de deficiências físicas, o esporte adaptado só teve início oficialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados voltavam para casa mutilados. O surgimento das Paralimpíadas, então, se deu através da vontade de superação de ex-combatentes. Veteranos da guerra buscavam através do esporte um estímulo para se reabilitarem e demonstrarem sua força. As primeiras modalidades competitivas surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, surgiram as primeiras competições de basquete em cadeiras de rodas, atletismo e natação. Na Inglaterra, o neurologista e neurocirurgião alemão Ludwig Guttmann, que cuidava de pacientes vítimas de lesão vendular ou de amputações de membros inferiores, teve a iniciativa de fazer com que eles praticassem esportes dentro do hospital. Em 1948, o neurocirurgião aproveitou os 16º Jogos Olímpicos de Verão para criar os Jogos Desportivos de Stoke Mandeville. Apenas 14 homens e 2 mulheres participaram. Já em 52, os Jogos de Mandeville ganharam projeção, contando com a participação de 130 atletas portadores de deficiência. Tornou-se uma competição anual. Em 1958, quando a Itália se preparava para sediar as 17ª Olimpíadas de Verão, Antonio Maglia, diretor do Centro de Lesionados Medulares de Ostia, propôs que os Jogos de Mandeville, no ano de 1960, se realizassem em Roma, após as Olimpíadas. Com o sucesso dos Jogos, o esporte se fortaleceu e fundou-se a Federação Mundial de Veteranos, a fim de discutir regras e normas técnicas. Ao longo dos anos, a competição cresceu bastante. Os atletas com deficiência física são classificados em cada modalidade esportiva através do Sistema de Classificação Funcional. Esse sistema visa classificar os atletas com diferentes deficiências físicas em um mesmo perfil funcional para a competição. O objetivo é garantir que a conquista de uma medalha por um atleta seja fruto do seu treinamento, experiência, motivação e não devido a vantagens obtidas pelo tipo ou nível de sua deficiência. O goalball e o halterofilismo são exemplos de modalidades que foram criadas especificamente para a participação dos deficientes. De maneira geral, as adaptações das modalidades convencionais para a participação dos atletas com deficiência são mínimas. O primeiro ano de participação brasileira foi em 1972, na então Alemanha Ocidental. Em 2004, em Atenas, o Brasil competiu em 13 das 19 modalidades esportivas disputadas e obteve o 14º lugar com 14 medalhas de ouro, 12 de prata e 7 de bronze, totalizando 33 medalhas. O crescimento do esporte paralímpico tem uma explicação simples: financiamento. O Brasil levou a maior delegação para competir em Atenas de todos os tempos, com 98 atletas, 77 homens e 21 mulheres. Os atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos bateram recorde de medalhas se comparados com os atletas que participaram das Olimpíadas de 2004. Esta é a melhor participação do país nos Jogos Paralímpicos, alcançando resultados superiores aos das competições de Sydney em 2000. O país também ultrapassou o México,
e passou a ser a terceira potência das Américas nos Jogos, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. Outro grande feito é que as vitórias brasileiras dão ao país o título de potência paralímpica mundial. Ainda em 2004, a fim de estabelecer práticas de igualdade, pela primeira vez na história do evento, os atletas paralímpicos não tiveram que pagar nenhuma taxa de participação. Além disso, ocorreu o primeiro comitê organizado para os Jogos Olímpicos, que foi responsável tanto pela organização dos Jogos Olímpicos quanto dos Paralímpicos. Em Pequim, no ano de 2008, a competição ficou mais acirrada. O Brasil ficou em 32º lugar, com 30 medalhas de ouro, 41 de prata e 46 de bronze, 117 no total. Por ser um evento de grande porte, os Jogos Paralímpicos oferecem aos atletas mais do que uma simples oportunidade de competir. É uma chance de superação e também de adquirirem visibilidade social. O início da divulgação dos Jogos Paralímpicos fez com que alguns ficassem admirados, ou mesmo perplexos com o desempenho de atletas em cadeiras de rodas no atletismo, no basquetebol, de atletas cegos seguindo uma bola com guiso no futebol e de atletas sem braços ou pernas competindo na natação. Entretanto, é fato que nunca ocorreu uma grande divulgação real desses esportes. Ainda hoje, se comparado às Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos possuem um espaço extremamente reduzido na mídia, e por não serem transmitidos de uma forma igual, acabam possuindo um público muito limitado. O esporte pode ser um meio de inclusão social, e, portanto, muitos desses atletas acreditam que se as Paralimpíadas fossem mais divulgadas e incentivadas, haveria um maior reconhecimento dos mesmos. Seriam valorizados simplesmente como atletas, destacando seus méritos, como acontece com esportistas não deficientes. Caraca, vocês viram aquilo? Os caras nadam sem braço, cara. O cara não tem braço, outros são amputados de perna. Fantástico. Imagina, ali a gente está vendo os caras competirem, mas imagina o quanto eles tiveram que se preparar para chegar a esse nível de disputar uma Olimpíada, né? Então, eu vou fazer o seguinte, como a gente vai elaborar, os professores vão elaborar exercícios, né? Vão dar um texto, os exercícios e tudo para vocês, e ao final o gabarito, para vocês corrigirem seus exercícios, eu queria dedicar esse fim de aula para falar o seguinte. Eu não sei, vocês moram em Casimiro e Barra de São João ali. Eu quero fazer uma pergunta. Quem já foi lá naquele shopping em Cabo Frio? Não tem um shopping lá que tem cinema, tem não sei o que. Quem já foi lá? Com certeza, muitos de vocês já foram, né? Tem Macaé também, tem uns shoppings. No Rio, tem vários shoppings. Eu queria que você pensasse nesse momento o seguinte. Vamos supor, pensa agora quando você acorda. Você acordou, né? Tá na hora, sei lá, de... Agora não porque tá na pandemia, né? Mas de ir para a escola, vamos dizer assim, que não tivesse na pandemia. Aí pensa na sua rotina, o que você tem que fazer. Você tem que escovar os dentes, você vai lá, né, no trono lá, vai fazer suas necessidades. Depois vai lá, de repente, muitos aí, alguns não, mas muitos têm já, a mamãe já coloca lá o cafezinho na mesa para poder você comer antes de ir para a escola, né? Aí depois você vai para a escola, estuda, quer dizer, para ir para a escola, às vezes você tem ônibus para pegar, ou é o ônibus da escola, ou é uma bicicleta que você tem que ir, né? Pegar para a escola, ou até o carro mesmo, se seu pai tem carro vai te levar, você tem que se deslocar até o carro, sentar e ir, né? Sai da escola, volta para casa, almoça, tira lá sua sonequinha, né? E depois você tem, sei lá, vai encontrar com uma amiga, com um amigo, vai jogar bola à tarde no clube, em algum lugar. À noite, você vai lá para a praça. Em Barra de São João acho que tem muito isso. Eu não moro em Casimiro, mas em Barra de São João o pessoal vai muito ali para aquela praça, né? Casimiro também, deve ter os pontes lá. Então você tem que se deslocar para lá, você tem que se arrumar. Aí imagina você se arrumando. Você tem que pentear o cabelo, as meninas fazer a chapinha, fazer aquelas coisas todas, ir num cabeleireiro porque tem uma festa que marcaram da amiga, não é assim? Né? A sua amiga te chamou para sair, e aí você vai, tem o seu crush te esperando, né? Sei lá, você foi no cinema à noite, depois você voltou, tomou banho de novo, tal, se é que tomaram banho, foi dormir, ou
de tarde você foi bater uma bola na praia, sei lá, qualquer coisa assim. Imagina a sua rotina desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir. Imaginou? Vou dar 3 segundinhos para você pensar aí. 1, 2, 3. Então, agora eu queria que você me fizesse uma gentileza. Pensa se você fosse fazer tudo isso, aqueles que vão tomar banho, aí fala assim, mãe, a minha toalha, pega uma toalha para mim que eu entrei no banheiro e esqueci, entendeu? Esses. Pensa o seguinte, pensa se você fosse um paraplégico, você não tivesse as duas pernas. Como você ia fazer para cumprir toda essa rotina que você teve? Vamos supor que você só tem um braço, você não tem as duas pernas e ainda é amputado de braço, né? Como é que você ia fazer isso tudo para ir no shopping e tal? Com certeza você ia precisar de ajuda, mas e a vida dessa pessoa que está te ajudando, seu pai, sua mãe? Porque só quem fica do seu lado não é a amiga, não, é sua mãe, seu pai que vão ficar do teu lado, né? Então, por que eu estou falando dessa forma? Eu queria despertar vocês, porque eu também já fui adolescente, eu sei, a gente tem as nossas ansiedades, os nossos impulsos, mas às vezes um menino está lá reclamando que o pai não deu um tênisinho Nike para ele, né? E não deu, sei lá, um PlayStation 4, 5, 6, sei lá, né? Um jogo. Ou a mãe não comprou lá a motinha que ele queria, ou a bicicleta que ele queria, ou a prancha de surf, né? E fica reclamando e faz da vida do pai e da mãe um inferno por causa disso. Aí você imagina esses caras amputados, esses caras assim com deficiência auditiva, autista, né? Como que deve ser a vida deles? Reparou como você é privilegiado? Você é privilegiado, tá? Então, vamos mudar isso, vamos usar isso como exemplo para a gente superar as nossas dificuldades, usar como exemplo para a gente estudar, porque para a gente conseguir chegar a algum lugar, para a gente ser orgulho para os nossos pais, a gente precisa estudar. Namorar é muito bom, mas você está aí namorando, de repente tendo altas dores de cabeça por causa do namoro, e aí não consegue estudar, não consegue comer, e só você tem a perder. Tá bom, gente? Fiquem com essa mensagem, que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa escola, todos os nossos amigos, Deus abençoe o nosso prefeito, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o Brasil. Tchau.